Senhor, esses gêmeos não estão onde o Senhor pensa. A frase cortou a tempestade como um raio e obrigou o milionário a parar. João Carlos Almeida ficou imóvel diante da lápide que visitava havia meses. O menino deu um passo encharcado e murmurou: "Dividi meu pão com eles essa manhã." Estavam juntos. O mundo pareceu se deter. João Carlos sentiu a certeza começar a se despedaçar, sem imaginar que aquela frase era apenas o início de uma verdade que ninguém quis enxergar. Antes de continuar, conta pra gente de qual parte do Brasil você está nos acompanhando. Deixa um like e se inscreve no canal. O que vem a seguir pode te comover mais do que você imagina. A chuva não caía, golpeava. Era uma daquelas tempestades do Rio de Janeiro que parecem feitas para apagar caminhos, vozes e lembranças. E mesmo assim, João Carlos Almeida permanecia ali imóvel, com a mão apoiada na lápide fria do cemitério São João Batista, onde estavam gravados os nomes de seus filhos. Seu terno encharcado pesava como se carregasse pedras. Ao lado dele, Ana Lúcia Costa tremia, mas não era pelo frio. Era por tudo que ela jamais conseguira colocar em palavras. "Pedro, Lucas", murmurou ela com um fio de voz, quase como se os nomeasse com medo de que a chuva os levasse de novo. João Carlos não respondeu. Inclinou a cabeça e fechou os olhos com força, tentando conter a raiva, a impotência, a sensação insuportável de que havia algo lhe escapando. A tempestade era o único som naquele cemitério vazio, até que um pequeno farfalhar de passos encharcados interrompeu o silêncio. A princípio, João Carlos pensou que era um coveiro, mas ao virar a cabeça, viu a silhueta magra de um menino de uns 13 anos com roupas gastas coladas ao corpo pela chuva. O menino não os olhava. Estava diante de uma tumba alguns metros atrás, com a cabeça inclinada, segurando algo entre as mãos, como se fosse um tesouro frágil. Ana Lúcia mal o notou. João Carlos também não teria prestado atenção se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Ao escutar João Carlos dizer "nossos filhos", o menino ergueu os olhos com um gesto que não deveria ter significado nada, mas significou tudo. O menino deu alguns passos em direção a eles, não com a confiança de quem quer falar, mas com a cautela de alguém que teme se enganar. Parou a uma distância respeitosa, baixou o olhar e disse quase em sussurro, perdido entre a chuva: "Pedro e Lucas. Dividi meu pão com eles essa manhã. Não estão aqui." Ana Lúcia soltou um pequeno grito sufocado e recuou. João Carlos sentiu o coração bater contra as costelas, como se quisesse sair do peito. As palavras do menino não eram um grito, nem um choro, nem um anúncio dramático. Eram simples, limpas, ditas com a naturalidade de quem afirma ter visto chover. "O quê? O que você disse?" perguntou João Carlos com a voz despedaçada. O menino o encarou. Não havia malícia, não havia dúvida, não havia intenção, só uma certeza inquietante. "Eu os vi essa manhã", repetiu. A chuva bateu mais forte. João Carlos sentiu o chão se mover sob seus pés. Era ilógico, era impossível, era cruel, era verdade. "Não, você não pode dizer isso", balbuciou Ana Lúcia, levando as mãos ao rosto. O menino não recuou, nem se desculpou. Tentou explicar com quase timidez. "Dei um pedaço de pão porque eles estavam com frio. Sempre se abraçam quando dormem. Um cobre o rosto com o braço e o outro tem uma pinta aqui", disse, apontando para o próprio pulso. João Carlos sentiu uma onda de eletricidade subir pela espinha. Aquela pinta, aquele gesto, aquele detalhe mínimo que ninguém mais conhecia. Ninguém que não tivesse visto as crianças com vida deve estar confundindo. Tentou dizer sem convencer nem a si mesmo. Deve ter sido outro par de crianças. O menino negou de leve com a cabeça. "Eram eles", murmurou. "Pedro e Lucas. Prometo, senhor." Aquela frase não tinha o tom de uma suposição, nem de uma invenção infantil. Era uma afirmação doce e firme, como se falasse de algo tão cotidiano quanto ter dado comida a um cachorrinho. Ana Lúcia perdeu as forças e se apoiou no chão, dominada pela emoção. João Carlos sentiu as mãos tremerem. Sua respiração ficou irregular. O menino deu um passo para trás, como se temesse ter feito algo errado. "Desculpa, achei que vocês iam querer saber", disse com um fio de voz. E essas palavras foram o golpe final. Desculpa, como se revelar que seus filhos estavam vivos fosse uma falta de respeito. "Não, não vá embora", pediu João Carlos, dando um passo em sua direção. "Onde você os viu?" O menino apontou para o extremo do cemitério, mas antes de responder com clareza, um trovão retumbou e ele se assustou. "Posso mostrar, mas não agora. Se quiser, te espero amanhã", disse em voz baixa.
e, sem mais, se afastou caminhando rapidamente entre tumbas e sombras, desaparecendo como se fosse parte da tempestade. Quando ele foi embora, João Carlos sentiu a garoa ficar mais fria. Ana Lúcia estava no chão, tremendo entre soluços, e ele a tomou pelo braço para ajudá-la a se levantar. João Carlos, o que a gente vai fazer? Perguntou ela com a voz partida. Ele não respondeu. Não sabia se aquilo havia sido real ou uma ilusão encharcada de culpa, mas o que sabia era que a dúvida havia voltado com mais força do que nunca, perfurando cada defesa que havia construído para conseguir continuar vivendo. Caminhou sob a chuva com passo firme. Seus sapatos chapinhavam nas poças e, em sua mente, começavam a se juntar peças quebradas. A rapidez com que fecharam o caso, os documentos sem profundidade, a estranha pressa do hospital, as respostas evasivas e agora um menino desconhecido afirmando ter visto seus filhos. Não podia ignorar, não dessa vez. De volta ao carro, Ana Lúcia se agarrou ao braço dele. João Carlos, e se esse menino está confuso, e se nos fizer mal acreditar, eu não vou sobreviver a outra queda, disse com os olhos vermelhos. Ele respirou fundo. Sentia uma mistura impossível de esperança e terror. Não sei se está confuso, murmurou, mas sei que não falou como alguém que mente e sei que descreveu detalhes que ninguém poderia conhecer. Ana Lúcia fechou os olhos como se a realidade a apertasse forte demais. Não consigo passar por isso de novo, sussurrou. João Carlos a abraçou com o olhar perdido na chuva que golpeava o para-brisa. Não vamos pular para conclusões, disse com um tom mais firme do que sentia. Vamos buscá-lo, vamos confirmar, vamos descobrir se há algo mais. E se a gente se enganar? João Carlos ficou um momento sem responder. Depois, com voz baixa, honesta, quase despedaçada. Pior seria não tentar. Deu a partida. O motor rugiu sob a tempestade. Enquanto saíam do cemitério, a frase do menino continuava ecoando em sua mente como um eco impossível. Dividi meu pão com eles essa manhã. Impossível, inaceitável, inevitável. A estrada estava escura, o rio coberto pela chuva. Ana Lúcia olhava pela janela com um olhar perdido, lutando contra o medo e uma centelha perigosa de esperança. João Carlos mantinha as mãos tensas no volante. O mundo exterior parecia distante. O único que importava era a verdade escondida por trás daquelas palavras. Não sabia o que encontraria no dia seguinte, se o menino voltaria, se estava prestes a descobrir a maior mentira de sua vida ou a verdade que sempre temeu aceitar. O único claro era isto. Não conseguia continuar vivendo sem saber. E enquanto a chuva continuava caindo, João Carlos sentiu pela primeira vez em meses algo diferente da dor, um motivo para continuar buscando. A chuva havia diminuído, mas dentro do carro a tensão seguia densa. Ana Lúcia permanecia em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre as pernas, enquanto João Carlos dirigia sem pressa, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo mais dentro deles. Quando chegaram ao apartamento em Laranjeiras, a sensação não desapareceu. João Carlos fechou a porta com suavidade, deixou a chave sobre a mesa e ficou de pé alguns segundos, olhando para o chão com o senho franzido. Não quero criar ilusão, murmurou Ana Lúcia com a voz cansada. Não vamos criar ilusão, respondeu ele com um tom mais controlado do que sentia. Vamos investigar, nada mais. Mas por dentro sabia que essa linha era tênue, muito tênue. Foi direto ao escritório, acendeu o abajur da mesa e abriu a caixa onde guardava tudo relacionado ao caso. Pastas marcadas, cópias autenticadas, relatórios que havia lido tantas vezes que quase recitava de cor. Só que desta vez, olhou cada documento como se fosse a primeira. Ana Lúcia apareceu na porta hesitante. Posso ajudar? Claro, respondeu ele, sem tirar os olhos do papel. Se quiser ficar, fica. Ela entrou devagar e sentou. João Carlos começou a revisar o primeiro laudo, um que sempre lhe parecera correto, mas agora algo chamou sua atenção. Olha isso, disse, apontando para uma assinatura. Ana Lúcia se inclinou. O que tem? Está duplicada, respondeu ele. É a mesma assinatura exata em 2 documentos diferentes, com datas distintas. Não é normal. Nem funcionários assinam 2 vezes do mesmo jeito. Passou para o arquivo seguinte. Notou que a data de registro coincidia com precisão demais com o horário do laudo médico, como se ambos tivessem sido gerados ao mesmo tempo. Algo improvável para processos que supostamente ocorreram separados. Ana Lúcia sentiu um arrepio. Acha que há algo estranho em tudo isso? João Carlos não respondeu de imediato.
Pegou uma lupa da gaveta inferior e analisou o cabeçalho do documento. Havia uma leve mudança no tom do selo, quase imperceptível, mas real. Não quero afirmar ainda, disse por fim, mas acredito que esses documentos não foram revisados com cuidado no momento. Tudo foi rápido demais, perfeito demais. Ana Lúcia se recostou na cadeira. João Carlos, e se houver uma explicação lógica para tudo isso? E se esse menino confundiu os gêmeos com outras crianças? Ele levantou o olhar direto, sincero. Ele não mencionou coisas gerais, Ana Lúcia. Mencionou detalhes que ninguém mais sabia. Ela baixou a cabeça, respirando fundo, tentando se proteger de qualquer centelha de esperança. João Carlos continuou lendo. Cada página acrescentava novas dúvidas, datas riscadas e modificadas, iniciais sobrepostas, um número de arquivo que não seguia a sequência habitual. Pequenas irregularidades que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam um quebra-cabeça inquietante. Aqui, disse de repente. Viu isso? Ana Lúcia se aproximou. Esse formulário deveria ter 2 assinaturas, a do profissional responsável e a do supervisor. Aqui só tem uma e parece ampliada digitalmente. Não faz sentido. Não quero pensar que tudo estava errado, murmurou ela. Não estamos dizendo que estava errado, respondeu João Carlos, deixando os documentos sobre a mesa. Só que não bate. Nada bate. Levantou e começou a caminhar pelo escritório, com as mãos na cintura e o olhar perdido. João Carlos, se amanhã formos buscar o menino e ele não aparecer, o que faremos? Então, continuamos investigando. Não pretendo deixar essa dúvida sem resposta. Ana Lúcia o olhou com os olhos cheios de emoções misturadas, medo, cansaço e uma centelha minúscula de esperança que lutava para não se acender. Não sei se estou pronta para isso, sussurrou. João Carlos caminhou até ela e tomou suas mãos. Eu também não, admitiu. Mas é pior ficar aqui sem agir. Não suportaria. Ela assentiu levemente. A noite avançou enquanto continuavam revisando cada pasta. O relógio marcava as horas sem que o notassem. A tempestade havia se tornado uma garoa suave, mas dentro do apartamento o ambiente era mais pesado do que nunca. Em certo momento, João Carlos abriu um envelope que não se lembrava de ter revisado antes. Continha uma cópia do registro de uma das tramitações administrativas. Quando o ergueu, sentiu um estremecimento. Ana Lúcia, olha isso. Ela se aproximou. O documento diz que este documento foi emitido antes mesmo de o laudo anterior ser concluído. Não é possível que ambos tenham sido gerados nessa ordem. O que isso significa? Que alguém organizou esses papéis sem seguir um processo real ou que ninguém revisou corretamente? Respondeu ele sem tirar os olhos. Seja como for, algo não fecha. Não quero imaginar que nada do que acreditamos é verdade, disse ela, levando uma mão ao peito. Por isso mesmo, mas para entender o que aconteceu de verdade. Ana Lúcia o encarou, e em seus olhos havia uma mistura perigosa de medo e curiosidade. João Carlos, você acha que o menino disse a verdade? Ele demorou alguns segundos para responder. Por fim, falou com uma sinceridade que lhe custou dizer. Acho que falou como alguém que não tinha motivo para mentir. Ana Lúcia desviou o olhar, buscando estabilidade no silêncio do apartamento. João Carlos voltou a se sentar e ordenou os documentos em uma linha sobre a mesa, como se tentasse reconstruir uma história que nunca lhes contaram por inteiro. Amanhã, disse por fim, quebrando o silêncio, voltarei ao cemitério. Não pretendo perder essa oportunidade. Ana Lúcia engoliu em seco. Quer que eu te acompanhe? Só se você se sentir pronta. Ela refletiu por alguns instantes. Sim, vou com você. Ele assentiu agradecido. A noite terminou com as pastas abertas sobre a mesa e a decisão clara no ar. Não conseguiriam ficar com a dúvida. Enquanto apagavam as luzes e subiam as escadas, João Carlos parou no meio do caminho, olhando para o escritório, como se ainda houvesse algo por descobrir ali mesmo. Mas não era o momento. Descobriria amanhã com o menino, com a verdade. João Carlos acordou antes do amanhecer. A tensão acumulada não o deixou descansar. Durante toda a noite, sua mente voltou repetidamente aos documentos revisados, aos detalhes inconsistentes e, acima de tudo, a voz do menino sob a chuva. Vestiu-se em silêncio e desceu as escadas disposto a sair. Ao abrir a porta, encontrou Ana Lúcia apoiada no batente, com o rosto ainda cansado, mas decidida. Não vou deixar você ir sozinho, disse suavemente. João Carlos assentiu. Sabia que ela também precisava de respostas, por mais difíceis que fossem. O trajeto até o cemitério transcorreu entre longos silêncios.
A cidade parecia parada sob o céu cinzento. A tempestade havia ficado para trás, deixando um ar úmido e frio que combinava com a inquietação que ambos carregavam. Ao chegar, dirigiram-se às bancas de flores que começavam a abrir. João Carlos se aproximou do primeiro vendedor, um senhor mais velho que arrumava buquês sobre uma mesa improvisada. Com licença, começou. Viu um menino por aqui? Ontem estava no cemitério, cabelo escuro, bem magro. O floricultor o observou alguns segundos antes de responder. Sim, conheço ele de vista. Aparece de vez em quando, às vezes ajuda a carregar coisa. Acho que passa a noite por essa região, respondeu com um tom amável. Ana Lúcia e João Carlos trocaram olhares. Era uma pista. Agradeceram e caminharam até a entrada lateral, onde um coveiro varria folhas úmidas. João Carlos repetiu a pergunta. Já vi ele sentado ali perto do muro, disse o homem apontando para uma calçada próxima. Não incomoda ninguém, só fica por lá. Isso bastou. Seguiram a direção indicada e ao dobrar a esquina o encontraram. Davi estava sentado na calçada com as pernas cruzadas. À sua frente, várias moedas organizadas em fileiras pequenas. Na mão segurava um pedaço de pão que mordia com tranquilidade. A manhã cinzenta o envolvia, mas ele parecia alheio a tudo, concentrado em sua pequena tarefa. João Carlos sentiu um impulso que misturava inquietação e urgência. Caminhou até ele. Davi, chamou com voz controlada. O menino ergueu o olhar. Não mostrou susto nem desconfiança. Simplesmente reconheceu o homem, e em seus olhos apareceu uma expressão breve, mas significativa. Entendia que João Carlos havia voltado porque o levara a sério? Pensei que talvez não viesse, disse em voz baixa. Ana Lúcia se aproximou alguns passos, mas deixou João Carlos falar primeiro. Precisamos conversar com você, disse ele. O que mencionou ontem é importante. O menino assentiu. Não quis causar problema, murmurou enquanto deixava o pão de lado. Só disse a verdade. Aquela naturalidade atingiu João Carlos mais do que esperava. Não havia dramatismo nem nervosismo, só uma certeza tranquila. João Carlos se agachou para ficar à sua altura. Ontem você mencionou 2 crianças. Começou, disse que as viu. Pode me contar de novo? Preciso ter certeza de que estamos falando das mesmas pessoas. Davi não hesitou. Tocou o pulso, apontando um ponto específico. Tem uma pinta aqui, bem pequenininha, quase redonda. Ana Lúcia conteve a respiração. Aquele detalhe era exato, então o menino franziu o nariz de um jeito muito particular. Um gesto breve que João Carlos reconheceu de imediato. Lucas fazia isso desde bebê, sempre que sentia frio ou estava desconfortável. O coração de João Carlos bateu forte, mas ele esperou sem interromper. E quando dormem, continuou Davi, ficam abraçados, sempre juntos. Mesmo que tenha barulho ou que acordem assustados, não se soltam. Ana Lúcia levou uma mão ao peito. O gesto foi involuntário. João Carlos fechou os olhos por um instante, enquanto processava o que acabara de escutar. Não eram dados gerais, nem coincidências. Eram traços íntimos que só alguém que tivesse visto os gêmeos poderia conhecer. Quando voltou a abrir os olhos, encontrou o olhar tranquilo do menino. Davi, onde você os viu? Perguntou com suavidade, sem pressionar. O menino baixou o olhar por um momento. Não estão longe, respondeu. Ficam num lugar onde algumas crianças dormem. Eu também fiquei lá alguns dias. Ana Lúcia adiantou um passo, cuidando cada palavra. Eles estavam sozinhos? Tinham alguma coisa para se cobrir? Davi pensou antes de responder. Pareciam cansados, estavam com frio. Dei um pouco de pão porque um deles estava acordado, e o outro o abraçava forte, disse sem exagerar, como se relatasse algo cotidiano. João Carlos sentiu um nó na garganta. O que escutava era concreto demais para ignorar. Davi, disse com uma mistura de determinação e cuidado. Preciso que me leve até lá, não importa quando. Quero ver-los com meus próprios olhos. O menino não demorou a responder. Posso levar? Disse com tranquilidade. Sei como chegar. João Carlos sentiu que o mundo mudava de posição. Não era uma promessa vazia. A firmeza na voz do menino dizia tudo. Ana Lúcia se inclinou levemente até ele. Obrigada por confiar na gente, sussurrou. O menino baixou o olhar como se não estivesse acostumado a que alguém lhe agradecesse algo. Guardou as moedas no bolso, pegou sua bolsinha e se levantou. Não havia tensão em sua postura, só uma serenidade estranha para sua idade, como se entendesse que o que estava prestes a mostrar podia mudar tudo. Podemos ir quando o senhor quiser, disse Davi com simplicidade.
João Carlos assentiu, sentindo como a incerteza e a esperança começavam a se entrelaçar dentro dele de um modo que já não conseguia conter. João Carlos observou Davi enquanto o menino ajustava a bolsinha no ombro. Havia algo em seu jeito de se mover, uma mistura de cautela e costume que indicava que conhecia bem os arredores. Ana Lúcia permanecia a seu lado, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada passo. "Está longe?" perguntou João Carlos enquanto começavam a caminhar. "Não muito", respondeu Davi, "mas não se chega pelas ruas principais. Tem que entrar por trás." Aquelas palavras despertaram uma inquietação silenciosa, embora nenhum dos dois comentasse. O menino avançava com passo firme, acostumado a transitar por espaços que, para eles, eram desconhecidos. Seguiram por uma avenida lateral, cruzaram uma zona onde as calçadas mostravam desgaste e, mais adiante, tomaram uma viela estreita entre duas construções antigas no bairro de Benfica, na zona norte do Rio. O lugar parecia esquecido pela cidade. Ana Lúcia olhava ao redor com discrição, tentando não mostrar o nervosismo crescente. "Você vem por aqui todo dia?" perguntou ela suavemente. "Às vezes", respondeu Davi sem parar. "Tem caminhos mais curtos se a gente não quer ser visto." João Carlos trocou um olhar rápido com Ana Lúcia. Não era o momento para perguntas adicionais, mas a frase ficou gravada em sua mente. Após uma série de curvas, chegaram a um muro alto coberto por trepadeiras secas. Davi parou e apontou um ponto à direita. Havia uma abertura, possivelmente feita pelo deterioro do muro, ampla o suficiente para uma pessoa passar inclinando-se um pouco. O menino atravessou primeiro para mostrar o caminho. João Carlos o seguiu. Ana Lúcia passou por último, cuidando para não tropeçar nos restos de tijolo desmoronado. Do outro lado, o ambiente mudou de maneira notável. Estendia-se um terreno amplo com calçadas quebradas e restos de antigos brinquedos infantis enferrujados pelo tempo. Ao fundo erguia-se o edifício do Lar Acolher, com paredes manchadas pela umidade e janelas sem manutenção. "É aqui", disse Davi, apontando para a estrutura. A palavra abrigo não estava escrita em lugar nenhum visível, mas a arquitetura falava por si só. Era um edifício de responsabilidade pública em evidente abandono. Aproximaram-se devagar. A entrada principal tinha a porta entreaberta, não por descuido recente, mas por desgaste. A madeira já não encaixava bem no batente. Lá dentro, o corredor estava na penumbra, só entrava luz pelas janelas laterais, o que provocava sombras alongadas no chão. Ana Lúcia levou uma mão ao peito, tentando se sustentar emocionalmente diante do aspecto do lugar. "Esse lugar deveria estar fechado", murmurou João Carlos. "Estão fechando", confirmou Davi, "mas ainda tem coisas para organizar." O menino caminhou pelo corredor central, acostumado ao silêncio. Os passos dos três repercutiam sobre o piso desgastado. De cada lado havia portas entreabertas que deixavam ver quartos vazios, colchões encostados nas paredes, móveis desmontados, caixas empilhadas sem etiqueta. Ana Lúcia parou um segundo diante de uma escrivaninha coberta de papéis velhos. "Aqui teve atividade recente", disse, notando que alguns documentos estavam datados de semanas atrás. Davi olhou para lá, mas não comentou nada. Seguiu adiante sem perder o rumo. Ao chegar à zona administrativa, o contraste era ainda maior. Arquivos, sem classificação sobre prateleiras, pastas empilhadas sem ordem, folhas soltas que pareciam não ter sido revisadas há meses. Era evidente que o processo de encerramento havia sido apressado e caótico. "Não entendo como podem deixar um lugar assim", sussurrou Ana Lúcia, impressionada com o abandono. Davi os conduziu até um corredor lateral, onde a tinta se desprendia das paredes. As lâmpadas do teto estavam apagadas ou quebradas, e o ar tinha um leve cheiro de umidade. "É aqui?" perguntou João Carlos com cautela. O menino negou de leve. Mais na frente, eles não ficavam nos quartos grandes, estavam numa parte que quase ninguém usa. Aquela frase provocou um arrepio em Ana Lúcia. Não perguntou por quê, tinha medo da resposta. O corredor se estreitava à medida que avançavam. Notava-se que aquela ala havia sido clausurada ou ficava à margem das rotinas da equipe. Portas travadas, batentes tortos, janelas cobertas de poeira. Davi parou diante de uma esquina. "Eles estavam mais além", disse apontando com a mão. João Carlos sentiu o pulso aumentar. Sabia que ainda não veria seus filhos. Aquele momento pertencia ao capítulo seguinte. Mas estar tão perto do lugar onde eles haviam estado remexia emoções profundas. Ana Lúcia respirou fundo, tentando manter a calma. O menino deu um passo à frente,
Mas então aconteceu algo inesperado. Um som oco, como uma batida leve contra madeira ou metal, ecoou do fundo do corredor. Não foi forte, mas sim nítido, o suficiente para detê-los. Ana Lúcia agarrou o braço de João Carlos por reflexo instintivo. "Tem alguém aí?" perguntou João Carlos em voz baixa. O eco de sua própria voz voltou pelo corredor. Davi franziu levemente o senho. "Não deveria ter ninguém nessa parte", murmurou. Outro ruído quase imperceptível cruzou o ar. Um deslizamento, como se algo se movesse lentamente sobre o chão. O prédio, velho e silencioso, parecia observar luz de cada sombra. E embora não pudessem ver ninguém, a sensação era clara. Não estavam sozinhos. O corredor estava quieto, como se o edifício contivesse a respiração. Depois daquele leve ruído, ninguém se moveu durante vários segundos. Ana Lúcia mantinha a mão no braço de João Carlos, enquanto ele fixava o olhar na escuridão do fundo. Davi, mais acostumado àqueles cantos do que qualquer adulto, avançou um passo com cautela. "Às vezes fazem barulho", sussurrou. "O lugar está velho." A explicação era lógica, mas não acalmou a inquietação. A atmosfera parecia carregada de algo indefinível, uma mistura de abandono e expectativa. João Carlos inspirou fundo, tentando manter a clareza. "Vamos continuar", disse por fim. Ana Lúcia assentiu e soltou seu braço devagar, embora permanecesse bem perto. Davi retomou o caminho com passos silenciosos. A luz que entrava por uma janela quebrada ao final do corredor formava uma linha tênue no chão, suficiente para distinguir as paredes descascadas e o piso em mau estado. Enquanto caminhavam, João Carlos observava cada detalhe: portas entreabertas, quartos vazios, prateleiras sem uso. Tudo parecia parado no tempo. Um pensamento o atravessou de forma repentina, causando um impacto profundo. Se estivessem ali, quanto tempo teriam ficado sozinhos? Como teriam suportado o medo ou o frio? Era difícil imaginar sem que o coração se agitasse. Davi parou diante de uma porta estreita, cujo batente tinha lascas visíveis. "Aqui", disse com um tom quase cerimonioso. João Carlos e Ana Lúcia trocaram olhares extensos. Haviam esperado aquele momento desde que o menino pronunciara aquela frase no cemitério, mas enfrentá-lo tão logo, num lugar tão inóspito, remexia emoções que não estavam preparados para processar. Davi empurrou a porta com suavidade. O som foi leve, mas suficiente para quebrar o silêncio absoluto. Dentro havia um quarto pequeno, iluminado apenas pela luz que entrava por uma janela lateral sem cortinas. O ar estava frio. No chão havia 2 colchões finos colocados um ao lado do outro. Em um deles, 2 figuras infantis estavam deitadas muito juntas, como se buscassem proteção mútua. A cena ficou borrada para Ana Lúcia por um instante. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que sua mente pudesse organizar o pensamento. Eram eles. João Carlos sentiu que algo dentro de si desmoronava. Não um desmoronamento doloroso como o que havia vivido ao receber a notícia meses atrás, mas um completamente diferente, inesperado, imenso, quase irreal. Era como se o mundo tivesse mudado de forma diante dele. Os meninos estavam acordados, embora tensos. Ao escutar a porta, um deles se incorporou levemente. Tinha o cabelo embaraçado e o olhar alerta, quase defensivo. O outro se agarrou ao seu braço, buscando apoio. Ambos usavam roupas simples que não combinavam bem, como se alguém as tivesse dado sem muita atenção. Seus rostos estavam limpos, mas evidentemente cansados. "Tá bom", murmurou Davi, avançando alguns passos em direção a eles. "Não acontece nada. Eles não querem fazer mal a vocês." Os 2 meninos reconheceram sua voz de imediato. O que estava sentado relaxou um pouco, embora não soltasse o braço do irmão. O outro, mais novo, ergueu o olhar e fixou os olhos em João Carlos e Ana Lúcia. Havia algo naqueles olhares que não precisava de confirmação. Não eram só traços similares, era uma conexão profunda, algo que qualquer pai reconheceria na hora. Uma marca que o tempo não apaga. Ana Lúcia levou ambas as mãos à boca, tentando conter um soluço que estava prestes a escapar. Pedro sussurrou sem conseguir evitar que a voz tremesse. O menino mais velho inclinou a cabeça confuso. Não reagiu de imediato. Não deu um passo em direção a ela, apenas observou tentando compreender quem eram aquelas pessoas. João Carlos sentiu as pernas bambas. Deu um passo à frente, só um pouco, sem invadir o espaço das crianças. Não queria assustá-las. Não sabia como se aproximar sem quebrar algo delicado. Foi então que viu. No pulso do menino menor, entre a roupa que lhe ficava grande,
Havia uma pulseira hospitalar, velha, mas intacta. O plástico estava opaco pelo desgaste, mas o nome estava lá impresso com clareza. Lucas Almeida Costa. João Carlos levou uma mão ao peito, como se precisasse se sustentar para não cair. Todo o ar pareceu desaparecer do quarto. Seus olhos se encheram de lágrimas, sem aviso prévio. Ana Lúcia, incapaz de conter mais a emoção, avançou um passo e então hesitou, segurando-se no batente da porta. Queria correr até eles, abraçá-los, beijá-los, mas algo dentro dela dizia que precisava agir com cuidado. Os meninos não os conheciam mais. Eram rostos novos, que apareciam num lugar que ninguém mais visitava. Davi se aproximou e se agachou junto aos dois irmãos. "Tá tudo bem", disse suavemente. "Eles estavam procurando vocês." O menino mais velho olhou para o menor como se tentasse decidir se devia acreditar no que escutava. O menor apoiou a cabeça no ombro do irmão, buscando segurança. João Carlos deu outro passo. Desta vez, Lucas se sobressaltou levemente, mas não se afastou. Pedro, em contrapartida, o observou com atenção. Seus olhos se moviam do rosto de João Carlos para a pulseira, como se tentasse entender a reação intensa que aquele adulto mostrava ao vê-la. "Não queremos assustar vocês", disse João Carlos com voz entrecortada. "Só queremos vê-los. Estão seguros." Ana Lúcia soltou finalmente um soluço. Cobriu a boca, mas não conseguiu conter as lágrimas. "Meu amor", murmurou. "São eles, João Carlos?" "São eles." Pedro franziu levemente o senho, confuso pela emoção que via nos rostos daquelas pessoas. Os meninos não estavam machucados, mas carregavam uma tensão acumulada que falava de incerteza, de noites sem tranquilidade. Lucas, ainda encostado no irmão, apertou um pouco mais o braço de Pedro. Era evidente que estavam unidos por uma confiança profunda, uma aliança própria de quem dependeu um do outro em momentos difíceis. João Carlos deu mais um passo devagar. "Pedro, Lucas." Pronunciou os nomes com uma reverência que continha meses de dor, busca e vazio. Pedro reagiu ao som do seu nome, não com reconhecimento completo, mas com uma centelha de atenção, que deu uma reviravolta no peito de João Carlos. O menino inclinou a cabeça com suavidade, como se tentasse associar algo distante. Ana Lúcia, incapaz de se manter atrás, se aproximou com passos trêmulos até ficar a 1 metro deles. "Filhos", sussurrou sem elevar demais a voz. "Estamos aqui." Lucas se agarrou mais ao irmão. Embora já não parecesse temer que aquelas pessoas se aproximassem, só estava desconfiado, como uma criança que não compreende por que tantas emoções a cercam. Nesse instante, Davi tomou a mão do pequeno com delicadeza. "Não se preocupem", disse. "Eles não querem afastar vocês. Eles estavam procurando vocês." Pedro olhou com mais calma. Sua expressividade suavizou e seu corpo perdeu algo da rigidez. Davi era seu ponto de referência, sua ponte entre uma realidade limitada e uma nova que o surpreendia. João Carlos notou aquele relaxamento na postura do menino mais velho e foi suficiente para que se ajoelhasse sem se aproximar demais. "Vocês foram muito corajosos", murmurou. Pedro piscou várias vezes. Lucas, ainda abraçado, virou o rosto levemente para observar João Carlos. Seu olhar era curioso, não temeroso, como se tentasse decifrar o que aquela presença significava. Ana Lúcia se ajoelhou também, mantendo uma distância respeitosa. Lágrimas silenciosas corriam pelo seu rosto enquanto observava cada detalhe. As bochechas finas, o cabelo um pouco comprido, a forma como se sustentavam mutuamente. Não conseguia acreditar que estivessem diante dela depois de meses vivendo com um vazio impossível de descrever. "Meus amores", sussurrou com voz partida. João Carlos estendeu lentamente a mão em direção a eles, mas a deixou quieta no meio do caminho, sem tocar nas crianças. Era um gesto pequeno, mas significativo. Mostrava que não queria pressioná-los. Lucas foi o primeiro a reagir. Ergueu levemente a mão livre, sem se separar do irmão, e tocou a sola do sapato de João Carlos com curiosidade infantil. Um gesto simples, quase tímido, mas carregado de significado. Ana Lúcia levou uma mão ao coração. João Carlos fechou os olhos por um instante para conter a emoção que ameaçava transbordar. Quando voltou a abri-los, observou seus filhos como se os visse pela primeira vez, com a alma despedaçada e ao mesmo tempo aliviada, com a dor do tempo perdido, mas também com uma certeza renovada. Não era uma ilusão, não era um erro, era real. Os dois meninos estavam vivos. Davi se levantou devagar, abrindo um espaço simbólico para que João Carlos e Ana Lúcia
ocupassem o lugar que ficara vazio por meses. O menino mais velho, ainda com a pulseira visível sob a manga, moveu levemente a mão à frente e seu olhar se suavizou um pouco mais. Ana Lúcia cobriu a boca com as duas mãos, tentando conter um choro silencioso. João Carlos, com lágrimas que já não conseguia ocultar, compreendeu naquele instante que qualquer versão oficial não tinha sentido diante do que tinha à sua frente. A verdade estava ali respirando, abraçada entre dois meninos que haviam sobrevivido de um modo que ainda não conseguiam explicar. O silêncio dentro do quartinho se manteve por alguns instantes, como se o edifício quisesse absorver tudo o que estava acontecendo. João Carlos e Ana Lúcia permaneciam ajoelhados diante das crianças, incapazes de desviar o olhar. Davi, que até então havia sido a voz guia para os gêmeos, deu um passo atrás com respeito. João Carlos respirou fundo antes de se levantar. Não queria pressionar os meninos, mas precisava entender como haviam chegado ali. Havia perguntas demais sem resposta. Ana Lúcia enxugou as lágrimas com discrição. A emoção do reencontro ainda estava latente, mas também surgia uma inquietação diferente. Como era possível que seus filhos estivessem naquele lugar sem que ninguém os tivesse informado? Davi, disse João Carlos, tentando manter a voz estável. Quem cuida deste lugar agora? O menino pensou alguns segundos. Tem muito pouca gente, respondeu. A maioria já foi. Dizem que vão fechar logo. A confirmação fez João Carlos sentir um novo peso sobre os ombros. Se o abrigo estava em processo de encerramento, era evidente que a supervisão devia ter sido mínima nos últimos meses. Mas ainda assim, como duas crianças podiam ficar fora dos registros? Precisamos falar com a pessoa responsável, disse por fim. Davi assentiu e indicou que o seguissem. Pedro e Lucas ficaram sentados, observando com atenção. Não pareciam prontos para se mover ainda. E João Carlos não quis forçá-los. Sabia que voltaria em alguns minutos. Saíram do quarto e voltaram ao corredor principal. A sensação de abandono do lugar agora adquiria um significado mais profundo. Não era só um prédio velho. Era um sistema desordenado que, sem supervisão, havia permitido que duas crianças ficassem invisíveis. Davi os levou até uma sala no final do corredor. A porta estava entreaberta. Dentro, uma mulher de meia idade revisava caixas cheias de documentos. Seu rosto mostrava cansaço, como se as obrigações do encerramento do lugar a tivessem sobrecarregado completamente. Dona Carmela, disse Davi com suavidade desde a entrada. A mulher ergueu o olhar. Ao ver os recém-chegados, sua expressão mudou de surpresa para desconforto. Acomodou os óculos e deixou os papéis sobre a mesa. O que foi, Davi? Pensei que você estava nos quartos do fundo. O menino deu um passo de lado para que João Carlos e Ana Lúcia ficassem visíveis. Eles querem falar com a senhora. A diretora do abrigo se levantou devagar. Bom dia, cumprimentou com um tom formal. Não esperava visitas. Posso ajudá-los em algo? João Carlos se aproximou tentando acalmar a tensão implícita. Somos os pais das duas crianças que estão no quarto da ala fechada, disse com clareza. Queremos entender como elas chegaram aqui. A mulher abriu os olhos surpresa. Pais? Repetiu, levando uma mão ao peito. Não tinha ideia de que eles tinham família procurando. Ana Lúcia sentiu um novo estremecimento. Eles foram dados como desaparecidos durante meses, explicou. E nunca recebemos nenhuma informação de que estivessem aqui. A diretora respirou fundo, como se o peso de muitas responsabilidades caísse de uma vez sobre seus ombros. Vou ser sincera, disse com voz cansada. Este lugar está em transição há muito tempo. Parte da equipe foi realocada. Outra parte pediu demissão. Os arquivos ficaram incompletos e as crianças que chegavam nos últimos meses vinham sem documentação clara. Muitas eram transferidas em caráter de emergência, outras trazidas por instituições que já não existem. Fez uma pausa antes de continuar. Quando essas duas crianças chegaram, ninguém nos entregou um prontuário, nenhum nome, nenhuma referência. Só disseram que precisavam de um lugar temporário enquanto a situação delas se resolvia. Depois, ninguém voltou buscá-las. Ana Lúcia levou uma mão à testa. Mas como é possível que nada tenha sido registrado? Nem uma anotação, nem um nome? A mulher negou devagar. Tentou-se. Mas no meio do encerramento, a repartição responsável parou de enviar formulários, e os que chegaram estavam incompletos. Para ser sincera, achei que pertenciam a algum caso externo, e que logo viriam buscá-las. Nunca aconteceu. João Carlos sentiu uma mistura complexa de emoções. Indignação contida, surpresa e uma estranha sensação de alívio por ter chegado a tempo.
Elas não deveriam estar numa ala abandonada, disse com firmeza, sem elevar a voz. A diretora baixou o olhar. Sei, mas com tão pouca equipe, muitas zonas ficaram sem supervisão. A ala onde foram encontradas devia estar fechada há meses. Não sei quem as levou para lá, ou se elas mesmas foram buscar um lugar mais tranquilo. Só sei que nunca tivemos um acompanhamento adequado. E lamento, suas palavras não eram uma defesa, mas uma admissão sincera de desorganização. Ana Lúcia respirou fundo, tentando conservar a calma. Eles receberam atenção? Alguém esteve por eles? O básico, respondeu a diretora. Comida, roupa, um lugar para dormir. Mas sem documentos oficiais não conseguíamos abrir um prontuário real. Tudo era temporário, provisório demais. João Carlos observou as caixas empilhadas atrás dela. Era o reflexo exato de um sistema saturado, incapaz de administrar tantas entradas e saídas sem uma estrutura firme. Há algum registro de quem os deixou aqui? Perguntou. A diretora buscou mentalmente algum dado útil. Só me lembro que chegaram tarde, quase à noitinha, disse. Os trouxe uma pessoa que disse vir de uma instituição associada, mas naquele momento não pedimos mais informações. Era um período de muito movimento e agiu-se com pressa. E ninguém voltou? Ninguém perguntou por eles? Disse Ana Lúcia. Não, admitiu a diretora. Depois de um tempo, achei que estavam em trâmite de transferência, mas como o lugar já estava quase vazio, ninguém deu seguimento. João Carlos engoliu em seco, tentando se manter sereno. Não era culpa direta de ninguém, mas sim o resultado de um sistema fraco e saturado. Preciso regularizar a situação imediatamente, disse com determinação. Nossos filhos não podem ficar sem identidade dentro de um encerramento administrativo. Preciso de toda a informação que tiver, mesmo que seja mínima. A diretora assentiu. Vou lhes fornecer tudo o que estiver em nossos arquivos, respondeu. Avanço que será pouco, mas farei o possível para ajudá-los. João Carlos respirou pela primeira vez em horas, com uma sensação diferente, não de alívio completo, mas de direção. Ana Lúcia se aproximou um pouco da mulher. Obrigada por nos contar a verdade, disse com um tom sem reproche. A diretora baixou o olhar, grata pela compreensão. Farei o que estiver ao meu alcance para corrigir o que ficou sem resolver. João Carlos assentiu seguro. Havia muitas coisas que ainda não entendiam, mas uma decisão começava a tomar forma dentro dele. Ia esclarecer cada detalhe, ordenar cada documento e garantir que Pedro e Lucas ficassem sob sua proteção o quanto antes. João Carlos saiu da sala da diretora com uma mistura de urgência e clareza interior. Agora que sabia que os meninos tinham ficado fora de qualquer registro formal, a prioridade era devolver-lhes a identidade. Ana Lúcia caminhava a seu lado tentando manter a calma após a avalanche de emoções vividas na última hora. Haviam encontrado seus filhos. Estavam vivos, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Voltaram ao quarto, onde Pedro e Lucas permaneciam com Davi. Os meninos estavam mais calmos, embora ainda se vissem receosos diante de qualquer adulto desconhecido. Davi conversava com eles em voz baixa, como se contasse algo simples para distraí-los. Ao ver João Carlos e Ana Lúcia, os gêmeos os olharam com atenção. Não se aproximaram, mas tampouco mostraram rejeição. Era um avanço pequeno, mas significativo. Ana Lúcia respirou fundo e se ajoelhou de novo, desta vez sem lágrimas, com uma serenidade diferente. Posso me aproximar? Perguntou suavemente, dando espaço para que os meninos decidissem. Pedro não respondeu verbalmente, mas relaxou um pouco os ombros. Lucas olhou para Davi buscando sua aprovação. Quando o menino assentiu, Ana Lúcia se moveu devagar até eles. Não tentou abraçá-los, não tentou pressioná-los. Simplesmente se sentou perto e falou em voz baixa. Vamos ficar com vocês, disse. Não queremos que estejam sozinhos. As palavras não buscavam respostas, só presença. Lucas apoiou a cabeça no braço do irmão e Pedro voltou o olhar para João Carlos como se o avaliasse. Não havia reconhecimento pleno, mas sim uma curiosidade nova. João Carlos, vendo que Ana Lúcia ganhava um pequeno espaço emocional, decidiu não prolongar aquele momento com perguntas. Tinha outra frente a atender. Ah, legal. Volto já, murmurou a Ana Lúcia. Preciso começar a tramitação. Ela assentiu, entendendo que era imprescindível. Minutos depois, João Carlos se dirigiu à área administrativa do abrigo. A diretora, ainda rodeada de caixas, o recebeu com uma pasta nas mãos. Isso é tudo o que tenho sobre as crianças, disse. Lamento que seja tão pouco. João Carlos folheou os papéis.
Como havia antecipado, eram documentos incompletos, sem datas claras, nem assinaturas responsáveis. Havia notas gerais, mas nada formal. O mínimo necessário para registrar uma entrada temporária, nada mais. Com isso não consigo iniciar a guarda diretamente, disse ele, tentando manter a compostura. Vou precisar criar um prontuário adequado e reportar a situação deles. Posso elaborar uma ata complementar, respondeu a diretora. Será melhor que não haja lacunas quando chegar a supervisão final do encerramento. João Carlos sentiu um leve sobressalto. Supervisão. Quando será isso? A mulher o olhou com uma expressão de preocupação. Estava prevista para a semana que vem, mas me informaram que pode ser antecipada. Talvez em 1 ou 2 dias, disse. Estão acelerando todos os encerramentos pendentes. Aquela antecipação abrupta complicava o panorama. Uma inspeção formal significava revisão de documentos, entrevistas e controle de cada movimentação. E com registros tão incompletos, o risco de que os meninos fossem encaminhados novamente a um sistema provisório era real. Preciso iniciar o processo agora mesmo, disse João Carlos com determinação. A diretora assentiu. Vou preparar os formulários de declaração para que possa apresentá-los hoje na vara da infância e da juventude. Se conseguirmos deixar registrada a identidade deles e o parentesco antes da inspeção, será mais simples. João Carlos agradeceu o gesto. Embora o lugar estivesse desorganizado, a diretora mostrava disposição para corrigir a desordem administrativa. Enquanto os documentos eram preparados, João Carlos voltou para a família. Encontrou Ana Lúcia sentada ao lado dos gêmeos. Ela falava devagar, contando coisas que não exigiam resposta, só companhia. Davi permanecia perto, atento a qualquer reação dos meninos. Pedro parecia escutar mais do que demonstrava. Lucas, embora ainda encostado no irmão, seguia de vez em quando os movimentos de Ana Lúcia com seus olhos grandes e curiosos. João Carlos se aproximou e sentou no chão sem pressionar. Precisamos resolver alguns papéis, explicou. Isso não vai afastá-los de nós. É só necessário para que tudo fique claro. Pedro o olhou sem entender completamente, mas não recuou. Lucas respirou fundo e voltou a se acomodar no braço do irmão. Ana Lúcia pousou uma mão no chão perto deles, sem tocar em nenhum. Vamos ficar perto? Disse com voz calorosa. Não temos pressa. A calma em seu tom ajudou o ambiente a se suavizar. Era evidente que os meninos não estavam acostumados a que alguém conversasse com eles daquela forma, sem ordens nem temores. João Carlos os observou por alguns segundos e sentiu um impulso de protegê-los que lhe encheu o peito. Esse sentimento o sustentou quando a diretora apareceu na porta do corredor com um envelope na mão. Aqui está tudo necessário, anunciou. João Carlos pegou os documentos. Eram vários formulários, uma declaração provisória, um relatório do estado do abrigo e um resumo da situação dos meninos. Vou apresentar isso hoje, disse. Não podemos esperar. Ana Lúcia assentiu. Sabia que aqueles papéis eram o primeiro passo rumo à estabilidade. A tramitação não seria simples. Ao chegar à vara da infância e da juventude, no centro do Rio, João Carlos notou a longa fila, o ambiente tenso e a enorme quantidade de pessoas buscando resolver assuntos antes dos encerramentos de fim de ano. Ainda assim, não se retirou. Ficou de pé com os documentos sob o braço e a convicção firme. Quando chegou sua vez, explicou a situação com a maior clareza possível. A funcionária, uma mulher serena, acostumada a escutar histórias difíceis, leu os papéis com atenção. Os documentos do abrigo estão muito incompletos, observou. Sei, respondeu João Carlos. Por isso vim imediatamente. Preciso abrir um prontuário real e declarar a identidade dos meus filhos. A funcionária revisou novamente. Posso iniciar o processo, disse por fim. Mas devo avisar-lo que com a inspeção próxima pode haver verificações adicionais. João Carlos se manteve firme. O que for necessário, só preciso que conste que são meus filhos e que estou aqui por eles. A funcionária assentiu. Farei o registro preliminar hoje mesmo. Aquele passo, embora pequeno na aparência, representava um avanço monumental. Deixar um registro num sistema oficial significava que os meninos não estavam mais num vazio administrativo. Era o início de sua proteção formal. Ao voltar ao abrigo, João Carlos encontrou Ana Lúcia no corredor e sua expressão revelava que algo havia ocorrido enquanto ele estava fora. Tudo bem? Perguntou ele se aproximando. Ana Lúcia tomou o ar lentamente. Vieram avisar que a inspeção pode passar amanhã, disse em voz baixa.
muito antes do previsto. João Carlos sentiu um golpe seco no estômago. A diretora havia dito 1 ou 2 dias, mas receber a confirmação acelerada era outra coisa. Amanhã, repetiu, sim, vão revisar todo o edifício e cada documento, e a diretora teme que, sem prontuários completos, possam decidir uma transferência temporária. O coração de João Carlos se apertou. Havia avançado no processo, mas não o suficiente para que tudo estivesse estabelecido. Temos que nos preparar, disse ele com resolução, e ficar perto deles. Ana Lúcia assentiu, mordendo o lábio com preocupação. A inspeção se aproximava, e com ela a possibilidade de que tudo voltasse a se complicar. Mas João Carlos já havia tomado sua decisão. Não permitiria que a falta de ordem administrativa voltasse a separar sua família. A manhã seguinte chegou antes que João Carlos e Ana Lúcia pudessem se preparar emocionalmente. O ambiente no abrigo estava diferente, mais silencioso, mais rígido, como se as próprias paredes soubessem que algo importante estava por acontecer. O pessoal que restava se movia com cautela, revisando documentos, ajustando pastas e organizando espaços que durante meses haviam permanecido intactos. João Carlos estava junto à diretora na zona administrativa. Os papéis do prontuário preliminar estavam sobre a mesa, ainda frescos. Ela tentava manter a compostura, mas seu olhar dilatava a preocupação. Vou tentar explicar tudo o que me contou, disse a diretora com voz tensa. Embora esses procedimentos costumam seguir um protocolo muito estrito, João Carlos assentiu sem perder a concentração. Havia passado a noite considerando possibilidades, mas nenhuma preparava para o que estava por vir. Ana Lúcia estava com Davi e os gêmeos no quarto. Ela sabia que ali era o lugar onde os meninos se sentiam menos vulneráveis. Falava com eles em voz suave, observando cada gesto com o coração apertado. Pedro se mantinha perto do irmão, atento a qualquer ruído do corredor. Lucas, embora ainda retraído, se acomodava quando Ana Lúcia lhe falava, como se sua voz acalmasse algo dentro dele. O som de um motor na entrada quebrou o silêncio. Já chegaram, disse a diretora. Uma caminhonete oficial parou em frente ao edifício. Desceram 3 pessoas, 2 fiscais e uma assistente social com uma pasta azul sobre o braço. A mulher caminhava com passo firme, sem expressar emoção alguma. Atrás dela, um fiscal carregava uma caixa com documentos lacrados. A diretora saiu para recebê-los. Bom dia, cumprimentou, tentando manter um tom cordial. Os esperávamos um pouco mais tarde. Mudança de agenda, respondeu a assistente social sem rodeios. Decidimos adiantar a revisão. João Carlos observava de alguns metros com a inquietação crescendo por dentro. Não eram simples visitantes. Vinham com autoridade clara e um propósito definido. O que estava em jogo não era o edifício, mas o destino de cada criança sob aquele teto. Preciso ver os registros atuais, indicou a assistente social abrindo a pasta azul, incluindo qualquer entrada recente. A diretora engoliu em seco. Claro, por aqui. Os fiscais se colocaram luvas e começaram a revisar documentos com precisão meticulosa, passando folhas uma após a outra, marcando observações com pequenas notas adesivas. João Carlos se aproximou, tentando manter a serenidade. Com licença, disse. Sou o pai de 2 crianças que estão aqui. Iniciei o processo de guarda ontem. Já entreguei a documentação correspondente na vara da infância e da juventude. A assistente social olhou por apenas alguns segundos antes de responder. Qualquer trâmite apresentado fora deste lugar será verificado quando completarmos a supervisão. Até então, todos os menores permanecem sob a responsabilidade deste estabelecimento. Seu tom era firme, quase mecânico. Entendo, disse João Carlos. Só quero garantir que meus filhos não sejam transferidos enquanto o processo está em curso. A mulher revisou uma lista e respondeu sem erguer o rosto. A normativa indica que, diante de um encerramento imediato, será realizada uma realocação temporária de todos os menores, sem exceção. Aquelas palavras caíram como um golpe seco. Mas meus filhos, tentou João Carlos. A situação será revisada depois, interrompeu ela. Por hora, todos devem ser transferidos. Ana Lúcia apareceu naquele instante desde o corredor, trazendo os gêmeos perto dela. Pedro a segurava suavemente pela mão. Lucas avançava olhando ao redor com cautela. Davi os acompanhava atento a qualquer reação. A assistente social os observou com um gesto neutro antes de se aproximar. Essas 2 crianças são os irmãos recém-identificados? Perguntou. Sim, respondeu João Carlos, adiantando-se. Estamos regularizando a situação deles.
São nossos filhos. A assistente social verificou rapidamente as pulseiras nos pulsos dos pequenos. Vejo os nomes, disse, mas não há prontuário formal da entrada no abrigo. Isso implica que a presença deles aqui não tem registro institucional válido. Ana Lúcia sentiu um estremecimento. Por isso estamos aqui, murmurou. Para corrigir isso, a mulher fechou a pasta com firmeza. Precisamente por isso devem ser transferidos junto com os demais menores. Até que a repartição superior analise os documentos que apresentou ontem, estarão sob custódia temporária. João Carlos admirava a serenidade habitual de Ana Lúcia, mas naquele instante sentiu que ela poderia se perder. Deu um passo à frente. Não podem levar-los sem avaliar o caso. São nossos filhos. Estamos aqui presentes, disponíveis. Não há motivo para separar-los. A assistente social manteve a postura inalterável. Senhor, entendo sua preocupação, respondeu, mas durante um encerramento imediato, as decisões são tomadas segundo o protocolo, não segundo circunstâncias pessoais. Qualquer exceção deve ser aprovada pelo supervisor regional, não por mim. Os fiscais continuavam revisando o edifício, movendo caixas e tirando fotografias. Seu trabalho era minucioso, impessoal e rápido. Pedro recuou um pouco, preocupado com a presença de tanta gente desconhecida. Lucas agarrou sua mão com mais força. Ana Lúcia se inclinou em direção a eles para tranquilizá-los. Davi, ao ver a tensão crescente, deu um passo à frente. Moça, eles não querem ir embora, disse com uma sinceridade comovente. A assistente social o olhou sem dureza, mas também compreensão. Entendo o que você diz, respondeu com voz plana. Mas a decisão não depende de opiniões individuais. Nosso objetivo é garantir ordem e segurança. João Carlos apertou as mãos, lutando para manter o controle. Queria evitar qualquer atitude que pudesse prejudicar o processo. Permita-me ao menos acompanhá-los durante a realocação, pediu. Não é permitido, respondeu ela de imediato. Os meninos serão levados no veículo oficial junto com os demais. O senhor poderá vê-los novamente depois de apresentarmos o relatório preliminar. As palavras eram corretas do ponto de vista administrativo, mas soavam frias, desconectadas da realidade emocional do momento. A diretora, que havia estado observando em silêncio, deu um passo à frente com cautela. Podemos explicar que a família já iniciou as tramitações. Talvez possa ser considerada uma exceção. A assistente social negou com suavidade. As exceções são autorizadas pela repartição regional. Eu devo cumprir o protocolo. João Carlos olhou para os gêmeos. Pedro tentava parecer forte, mas seus olhos refletiam desconcerto. Lucas, mais novo, buscava segurança no irmão. Ana Lúcia respirava com dificuldade, tentando não romper em choro diante deles. Por favor, disse ela quase em sussurro. A assistente social não respondeu. Em vez disso, abriu a pasta azul e pronunciou a frase que mudaria tudo. De acordo com esta ordem, procede o encerramento imediato do estabelecimento e a transferência de todos os menores sob seus cuidados. Os fiscais começaram a organizar a movimentação. Um deles preparou listas. O outro chamou pelo rádio o pessoal externo, que acompanharia o procedimento. Ana Lúcia sentiu que o mundo se reduzia. Agachou-se para ficar na altura dos meninos. Vamos buscá-los, sussurrou, tentando soar tranquila. Não importa para onde os levem. Não ficarão sozinhos de novo. Lucas baixou o olhar tentando compreender. Pedro apertou seus dedos com mais força. Quando 2 funcionários se aproximaram, os meninos recuaram instintivamente. Não choraram, mas o medo nos olhos era evidente. Davi deu um passo à frente, como se quisesse se interpor, mas João Carlos pôs uma mão no seu ombro para evitar que a situação se complicasse. Vai ficar tudo bem, disse João Carlos, embora as palavras lhe custassem. Vou resolver, prometo. Os funcionários se inclinaram com cuidado para pegar os gêmeos. Pedro olhou para o pai pela última vez, antes de soltar a mão de Ana Lúcia. Lucas, confuso, seguiu o movimento do irmão. A porta principal do abrigo se abriu. A luz exterior os envolveu, e em questão de segundos, os 2 meninos desapareceram dentro do veículo oficial. Ana Lúcia ficou paralisada. João Carlos sentiu uma impotência tão profunda que faltou o ar, mas ainda assim manteve a compostura. Sabia que qualquer reação impulsiva só complicaria mais o processo. Davi, imóvel, observava com um olhar que misturava tristeza e preocupação. A assistente social fechou sua pasta e se dirigiu à saída. O abrigo ficou em silêncio e a sensação era clara.
Algo havia se posto em marcha que João Carlos e Ana Lúcia não tinham previsto. O veículo oficial desapareceu pela rua principal, enquanto João Carlos e Ana Lúcia permaneciam imóveis diante da entrada do abrigo. A sensação era devastadora, mas João Carlos sabia que ficar paralisado não ajudaria. Respirou fundo e tomou uma decisão imediata. Revisar cada documento entregue, cada assinatura, cada selo, até entender que mecanismo administrativo havia permitido uma retirada tão rápida. Temos que agir já, disse por fim, com voz firme, embora contida. Ana Lúcia assentiu, mas seu olhar estava perdido. O golpe emocional havia sido silencioso, mas profundo. João Carlos tomou sua mão e a apertou com suavidade. Prometo que não vai ser definitivo, sussurrou. Não os perderemos de novo. Ela assentiu, embora seus olhos mostrassem um cansaço que ia além da falta de sono. Davi, que continuava junto a eles, olhava a rua vazia com preocupação, como se também temesse que os meninos ficassem presos em algum procedimento complicado. Vou ver os papéis, disse João Carlos. Preciso entender o que acabou de acontecer. Dirigiu-se à sala administrativa. A diretora estava lá revisando caixas com nervosismo, como se também sentisse que o processo havia tomado um rumo mais rígido do que o esperado. Os fiscais foram muito rápidos, murmurou ela. Nunca os vi executar uma ordem assim, sem margem de diálogo. João Carlos apoiou ambas as mãos sobre a mesa. Preciso dos documentos que trouxeram, pediu. Quero revisar os selos, as assinaturas e a ordem de transferência. A diretora abriu um fichário de metal e extraiu uma cópia da ordem oficial. Entregou-a com um suspiro. Aqui está. Revisei antes de eles chegarem. Parecia correta. João Carlos começou a ler, lá com atenção. À primeira vista, tudo naquela folha tinha um aspecto impecável. Os selos estavam marcados com precisão, as assinaturas alinhadas às datas dentro de parâmetros normais. Porém, havia algo na estrutura que chamou sua atenção. Os documentos são perfeitos demais, disse. Não tem emendas, não tem notas internas, não tem referências cruzadas, tudo é limpo demais. A diretora o olhou perplexa. Isso é algo ruim? Nos encerramentos administrativos, sempre há correções, formulários anexos, comprovações internas. Aqui não há nada disso, respondeu João Carlos enquanto passava a página à contraluz. Além disso, esta assinatura parou. A diretora se aproximou. O que ocorre? João Carlos apontou um pequeno detalhe na parte inferior do documento. A assinatura está perfeita, disse. Perfeita demais. Já vi essa assinatura antes e sei que nunca se repete igual. Era um traço que qualquer pessoa passaria despercebido, mas ele havia tido anos de experiência revisando contratos e autorizações dentro de suas próprias empresas. As assinaturas humanas raramente são idênticas. Sempre há uma pequena variação. Esta, por outro lado, parecia impressa diretamente de um arquivo digital. Quer dizer que foi copiada? Perguntou a diretora, baixando a voz com inquietação. É uma possibilidade, respondeu João Carlos. E se essa assinatura é uma cópia, talvez todo o documento tenha sido elaborado fora do canal normal. Ana Lúcia entrou na sala naquele momento. Seus passos eram lentos, medidos, parou ao lado de João Carlos, sem dizer nada, como se o simples ato de estar perto lhe desse alguma estabilidade. Encontrou algo? Perguntou com voz suave. João Carlos colocou o documento sobre a mesa. Algo não fecha. Os papéis são perfeitos demais para um procedimento real. Não há rastros do processo interno, só uma conclusão final que executaram sem demora. Ana Lúcia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O que isso significa para os meninos? Que alguém impulsionou esta ordem sem passar pelo controle habitual, explicou ele. E quem fez isso tinha acesso a nível institucional. A diretora franziu o senho. Tem algo mais, disse, como se lembrasse de repente. Quando recebi o aviso preliminar há alguns dias, vinha assinado por alguém que eu não conhecia. Pensei que fosse uma substituição temporária, mas agora. Buscou entre uma pilha de papéis e encontrou um envelope amassado. Abriu-o e extraiu uma folha simples, sem adornos, com uma instrução breve. Aqui está. Este foi o comunicado inicial sobre o encerramento. A assinatura não me pareceu familiar. João Carlos pegou a folha. Era um aviso simples, indicando que o abrigo estava programado para ser desativado com prioridade. Embaixo, um nome se destacava. Um nome que João Carlos não esperava ver. Um nome que lhe provocou um arrepio instantâneo. Quem é?
Perguntou Ana Lúcia ao notar sua expressão. João Carlos demorou alguns segundos para responder. Connaissons elle, murmurou. Está vinculado a movimentações administrativas importantes. Não deveria estar assinando encerramentos de abrigos. Tem alguém influente? Perguntou a diretora. Sim, respondeu ele. E não é alguém que apareça em assuntos deste tipo. Se o nome dele está aqui, é porque ele quis que estivesse. Ana Lúcia abriu os olhos com preocupação. Davi da porta observava o intercâmbio em silêncio, sem compreender completamente, mas sabendo que algo sério estava ocorrendo. João Carlos deixou a folha sobre a mesa, respirando com intensidade controlada. Já não se tratava apenas de documentos imperfeitos ou erros administrativos. O nome estampado ali significava que alguém com poder havia intervindo diretamente, e descobrir o porquê se tornaria o próximo passo inevitável. O nome no documento continuava ali sobre a mesa como uma peça que não deveria encaixar naquele lugar. João Carlos o observou com uma mistura de incredulidade e desconcerto. Era impossível ignorá-lo. Ana Lúcia permanecia a seu lado tentando processar a informação enquanto lutava contra o esgotamento emocional. Tem certeza? Perguntou ela em voz baixa. João Carlos tomou ar, antes de responder. Sim, conheço bem. Esse nome aparece em projetos empresariais importantes, não em encerramentos administrativos de abrigos. Para figurar aqui, teve que intervir de forma direta. A diretora, que os observava com inquietação, arriscou perguntar: tem algum vínculo com vocês? João Carlos demorou alguns segundos para responder. Não porque duvidasse da verdade, mas porque pronunciá-la o obrigava a reviver uma história que havia deixado para trás há anos. Trabalhou com minha ex-esposa, disse por fim, ou melhor dizendo, trabalhou para ela. Beatriz tinha um jeito particular de conduzir as coisas. Gostava de se cercar de pessoas que facilitassem qualquer movimentação sem que seu nome aparecesse. Ana Lúcia baixou o olhar. Sabia que mencionar Beatriz não era fácil para João Carlos, mas também entendia que evitar o assunto não ajudaria. Acha que ela, começou a dizer. Não sei, interrompeu João Carlos, mas este documento tem um selo que não fecha. E se esse homem assinou a ordem, é provável que tenha agido seguindo instruções de alguém com influência. Ana Lúcia respirou fundo. Acha que Beatriz teve algo a ver com a entrada dos meninos no abrigo? João Carlos não respondeu de imediato. Recordou a forma como Beatriz costumava conduzir cada aspecto de sua vida quando estavam juntos. Decisões precisas, uma necessidade constante de ter controle, uma visão perfeccionista que raramente deixava espaço para o erro. Se teve alguma participação, disse João Carlos, não foi com má intenção, mas sim pode ter agido impulsionada por uma necessidade excessiva de intervir, mesmo em coisas que não lhe competiam. A diretora franziu o senho, surpresa. Está insinuando que ela pôde influenciar na transferência dos meninos sem deixar rastro? Se alguém podia fazer isso, era ela, respondeu João Carlos com seriedade. Enquanto conversavam, Ana Lúcia se afastou alguns passos tentando ordenar seus pensamentos. Os últimos dias haviam sido cheios de descobertas inesperadas e agora surgia um novo ingrediente. A possibilidade de que Beatriz tivesse intervindo num momento crucial para seus filhos. Não sentia raiva, mas sim inquietação. Havia algo na ideia de que uma pessoa externa tivesse tomado decisões sem consultar-los, que a enchia de incerteza. Voltou ao lado de João Carlos. Precisamos de provas, disse. Não podemos assumir algo assim sem verificar. Exatamente, respondeu ele. E só há uma forma de obtê-las. Seguir o rastro administrativo. João Carlos pegou o documento e estudou o selo. Não era um comum. Havia uma insígnia discreta, difícil de notar se não fosse olhada com atenção. Este selo, disse apontando-o, pertence a uma repartição que trabalha com contratos de reorganização. Beatriz usou essa mesma repartição quando administrava algumas de nossas propriedades no passado. Ana Lúcia o observou com atenção. Está dizendo que é a mesma área? João Carlos assentiu. O padrão coincide. Não é habitual que essa repartição apareça em processos sociais. Há uma movimentação fora do normal. A diretora voltou a intervir. Se essa assinatura não deveria estar aqui, significa que o encerramento do abrigo foi acelerado de maneira externa. É uma possibilidade, respondeu João Carlos. Talvez até tenha sido gerenciado para que ninguém notasse que os meninos estavam dentro. Ana Lúcia sentiu um arrepio suave. Por que ela faria algo assim? Perguntou. João Carlos apoiou ambas as mãos na mesa e fechou os olhos por um momento, buscando as palavras adequadas.
Beatriz sempre teve uma ideia fixa do que era seguro para os meninos, disse. Quando o relacionamento terminou, ela assumiu isso como uma perda de controle, não de forma prejudicial, mas com uma sensibilidade extrema. Às vezes agia sem medir a consequência real, só para sentir que voltava a ter equilíbrio. Ana Lúcia compreendeu o que ele queria dizer. Acha que ela buscava protegê-los? Acho que buscava preservar uma imagem idealizada, respondeu ele. E talvez tenha pensado que intervir no processo era uma forma de mantê-los seguros, mesmo sem ter o direito nem a informação completa. A diretora levou uma mão ao peito. Então, os meninos podem ter sido enviados ao abrigo por uma decisão externa, não por um procedimento regular. João Carlos não afirmou nem negou, mas a possibilidade era clara. Decidiu revisar outros documentos. A diretora lhe entregou diferentes cópias, avisos preliminares, solicitações de encerramento, relatórios de inventário. João Carlos os estudou um por um, buscando qualquer pista que se conectasse com o nome do selo. Ana Lúcia se aproximou para observar junto a ele. Passaram vários minutos em silêncio, revisando cada folha, até que apareceu um detalhe importante. Aqui, disse João Carlos apontando a margem de um documento auxiliar. Uma anotação. Não é um selo, mas aparece a mesma inicial que a repartição que Beatriz frequentava. É discreta, mas está lá. A diretora observou também. Nunca havia notado essa marca. João Carlos apoiou a folha sobre a mesa. Isso confirma que houve uma intervenção externa. Alguém coordenou documentos com duas repartições distintas, e só uma delas tem relação com Beatriz. Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. Era difícil enfrentar a ideia de que a ex-esposa de João Carlos pudesse ter tido um papel em tudo isso, mesmo com intenção protetora. "O que você vai fazer agora?" perguntou ela. João Carlos se endireitou. A determinação em seu olhar era evidente. "Vou desmontar essa rede. Cada assinatura, cada selo, cada documento criado fora do processo normal. Quero saber quem autorizou isso, quem aprovou e por quê." Ana Lúcia sentiu pela primeira vez, desde a retirada dos meninos, uma centelha de alívio. João Carlos estava focado, decidido, e isso significava que não deixaria nada sem esclarecer. "Não permitirei que esta situação se normalize", continuou ele, "e muito menos que continue afetando nossos filhos." A diretora assentiu. "Farei tudo o que puder para colaborar." Não imaginei que os papéis tivessem esse pano de fundo. João Carlos tomou o documento principal e o guardou com cuidado. "Este é o começo", disse. "Não pretendo parar até entender o que aconteceu de verdade." Ana Lúcia se aproximou e tomou sua mão. Ambos sabiam que o caminho seria longo, mas também sabiam que tinham uma motivação clara: recuperar a estabilidade de seus filhos e evitar que uma estrutura confusa ou manipulada voltasse a intervir em suas vidas. Aquele nome na folha já não era só um indício. Era o ponto de partida para revelar uma cadeia de decisões que havia mudado o rumo de sua família. João Carlos saiu do abrigo com uma determinação diferente da de dias anteriores. Já não estava agindo às cegas. Tinha um rastro claro, uma direção concreta e um nome que conectava várias movimentações administrativas. O primeiro que fez foi ligar para um advogado de confiança, alguém que havia gerenciado situações complexas em sua empresa. O profissional chegou naquela mesma tarde ao escritório de João Carlos, revisando os documentos com concentração absoluta. "As assinaturas parecem corretas", disse, "mas há traços que não costumam aparecer em documentos escritos de forma natural. Precisamos de uma análise técnica para confirmar." "Faça o necessário", respondeu João Carlos. "Não quero suposições, quero fatos." O advogado assentiu e levou as cópias originais para submetê-las à revisão detalhada. No dia seguinte, João Carlos decidiu ampliar o alcance. Contactou uma jornalista especializada em temas administrativos. Não buscava publicar nada, mas compreender os procedimentos internos e detectar movimentações inusuais. Quando ela chegou, desdobrou na mesa suas próprias ferramentas, documentos de referência, tabelas e modelos de análise. "Olha isso", disse apontando os selos. "Usam um modelo oficial, mas o padrão de impressão sugere que foram gerados pela mesma fonte. Isso não é comum. Cada repartição imprime seus selos em equipamentos distintos. Aqui parece que provém do mesmo dispositivo." João Carlos sentiu que mais uma peça se encaixava no quebra-cabeça. "Poderia ser um equipamento externo?" "Sim", respondeu ela, "ou uma repartição com acesso direto a sistemas administrativos. Mas o estranho é a coerência.
Quando tudo é uniforme demais, costuma haver intervenção manual. Ana Lúcia, que escutava do outro lado da mesa, cruzou os braços com inquietação. Então, alguém coordenou tudo isso? A jornalista assentiu. Alguém com acesso, contatos e a capacidade de mover documentos entre departamentos sem levantar suspeita. Não é algo que uma única pessoa possa fazer por dentro. Exige um grupo pequeno trabalhando em cadeia. João Carlos e Ana Lúcia trocaram olhares. Não se tratava apenas de decisões isoladas. Havia sinais de uma estrutura organizada. Horas depois, o advogado voltou com os primeiros resultados da análise pericial. Trouxe um laudo impresso que deixou sobre a mesa com suavidade, consciente da tensão do momento. Já temos as conclusões iniciais, anunciou. João Carlos abriu o documento enquanto Ana Lúcia se aproximava para ver. As assinaturas apresentam características digitais, explicou o advogado. Não há variações de pressão nem ritmo. Foram detectados traços idênticos em mais de um documento, o que só é possível se foram gerados a partir de uma imagem base. Ana Lúcia levou uma mão à boca. Você está dizendo que as assinaturas não foram escritas à mão? Foram inseridas, disse o advogado com prudência. João Carlos sentiu um impacto interno. Havia suspeitado da perfeição nos traços, mas ouvi-la com respaldo técnico lhe deu um peso diferente. As datas também foram alteradas, respondeu o advogado. Algumas foram ajustadas digitalmente para que coincidissem com os encerramentos programados. O formato não corresponde ao utilizado naquele mês, o que indica uma modificação posterior. A jornalista interveio. Isso confirma que alguém criou um pacote de documentos coordenados, prontos para executar uma ordem sem margem de revisão. João Carlos apoiou ambas as mãos na mesa. Já não era uma sensação, era uma certeza. Por trás da transferência havia uma estrutura que agiu com precisão. Ana Lúcia respirou fundo. Podemos fazer algo com isso? Muito, respondeu o advogado. Com essas provas posso solicitar a reabertura do processo de guarda e pedir uma auditoria completa. Preciso da autorização de vocês para avançar. João Carlos não pensou duas vezes. Pode avançar. O advogado assentiu com firmeza. Também enviarei esses laudos à repartição encarregada de supervisionar procedimentos de adoção e transferência. Se há documentos intervindos, precisam saber o quanto antes. As horas seguintes foram um desfile de ligações, e-mails formais e revisões cruzadas. João Carlos conversou com diferentes especialistas buscando entender cada detalhe técnico. A jornalista conseguiu reconstruir uma linha do tempo dos documentos, relacionando datas, números consecutivos e coincidências que não deveriam existir. Cada coincidência reforçava a mesma conclusão. As movimentações haviam sido planejadas. Ana Lúcia, embora esgotada, permaneceu ao lado de João Carlos o tempo todo. Sua presença era silenciosa, mas firme. Tudo isso? Sussurrou ela em certo momento. Você acha que foi feito pensando que era o melhor para eles? João Carlos ficou quieto, processando a pergunta. Acho que alguém quis redirecionar o destino dos meninos sem pensar em como nos afetaria, respondeu ele, e sem considerar o que eles realmente precisavam. Ana Lúcia baixou o olhar, refletindo. Então é indispensável esclarecer tudo, disse. Por fim, João Carlos assentiu. À meio da tarde, o advogado voltou com uma notícia importante. Apresentei a solicitação, anunciou. Com os laudos sobre as assinaturas e os selos e a análise da jornalista, o caso é considerado oficialmente irregular. A repartição superior autorizou revisar todo o processo de guarda desde o início. Ana Lúcia soltou um suspiro que havia guardado por dias. João Carlos fechou os olhos por um instante. Era o primeiro avanço concreto desde que os gêmeos haviam sido retirados do abrigo. Quanto tempo vai demorar? Perguntou. Vai depender da complexidade do prontuário, respondeu o advogado. Mas a ordem já está registrada. Isso significa que ninguém pode continuar utilizando os documentos anteriores sem que sejam revisados. João Carlos apertou as bordas da mesa com alívio silencioso. Obrigado, disse. Isso era indispensável. O advogado assentiu. Isso não resolve tudo, mas abre o caminho para recuperar a estabilidade legal e também nos permitirá entender quem interveio de verdade. João Carlos respirou fundo. Pela primeira vez desde a inspeção, sentia que a verdade se aproximava e estava disposto a seguir cada fio até o final. A ligação chegou quando a manhã mal despontava. João Carlos atendeu de imediato com a esperança contida há dias. A voz do advogado soou mais firme, com um matiz que anunciava uma mudança importante. Tenho novidades, disse.
A repartição autorizou a restituição provisória dos meninos, enquanto o processo é revisado. Podem buscá-los hoje. João Carlos ficou quieto por alguns segundos. Ana Lúcia, que o observava com atenção, entendeu pelo seu olhar que a notícia era decisiva. É real? Perguntou ela, tentando manter a calma. Sim, respondeu ele. Podemos trazê-los para casa? Ana Lúcia apoiou uma mão no peito, respirando fundo. Não era um alívio pleno, mas sim um frágil, como se qualquer revés inesperado pudesse desfazê-lo. João Carlos tomou suas mãos com suavidade antes de se preparar para sair. A viagem foi silenciosa. Nenhum dos dois conseguia ordenar seus pensamentos. Davi, sentado no banco de trás, os acompanhou sem que lhe pedissem. João Carlos sabia que sua presença seria fundamental. O menino olhava pela janela, inquieto, embora tentasse se mostrar tranquilo. Eles vão entender que já acabou, disse quase para si mesmo. Ana Lúcia voltou o rosto para ele. Obrigada por vir, respondeu. Você faz bem a eles. Davi baixou o olhar, mas assentiu. Não precisava dizer mais. No edifício onde estavam os gêmeos, um funcionário os recebeu com um trato respeitoso, revisou a resolução assinada e confirmou sua validade sem demoras. Está tudo em ordem, disse. Podem passar. Os conduziu por um corredor até uma salinha. Quando abriu a porta, Pedro e Lucas estavam lá, sentados juntos num banco baixo. Ergueram o olhar assim que escutaram passos, mas permaneceram imóveis. Ana Lúcia sentiu um golpe emocional imediato. João Carlos engoliu com dificuldade, tentando conter a mistura de alívio e preocupação. Davi avançou primeiro, sem hesitar, com um gesto simples que evitava assustá-los. A gente está aqui, disse com voz tranquila. Vai ficar tudo bem. Os meninos o olharam com atenção. Havia neles uma mistura de cansaço e cautela, mas não rejeição. Davi manteve a distância certa, dando-lhes um ponto seguro, sem pressioná-los. Eles vieram por vocês, acrescentou, apontando para os adultos com uma inclinação de cabeça. Sem pressa, só querem levar vocês para casa. Pedro foi o primeiro a se levantar. Lucas o seguiu depois de um breve instante. Nenhum falou, mas seus corpos já não mostravam aquela rigidez absoluta do começo. Ana Lúcia deu um pequeno passo. A gente fica feliz de ver vocês, disse com a voz suave, com ternura. Não precisam se aproximar se não quiserem. Vamos devagar. João Carlos também se aproximou um pouco. A gente vai junto, acrescentou. O resto a gente resolve com calma. Os gêmeos trocaram um olhar e se aproximaram levemente, chegando primeiro até Davi, depois até os adultos. Foi um gesto mínimo, mas suficiente para avançar. O caminho de volta transcorreu sem palavras. Pedro e Lucas sentaram um ao lado do outro, atentos à paisagem exterior, enquanto Davi permanecia junto a eles, servindo de ponte silenciosa. De vez em quando, um dos meninos o olhava como para se certificar de que ainda estava lá. Ana Lúcia os observava do banco dianteiro sem intervir. João Carlos dirigia com cuidado, inconsciente de que o ambiente devia se manter estável, sem intenções adicionais. Quando chegaram ao apartamento em Laranjeiras, os gêmeos desceram devagar, analisando o entorno. Não corriam, não exploravam, avançavam com cautela, como se esperassem que algo pudesse mudar sem aviso. Ana Lúcia abriu a porta principal com delicadeza. Podem entrar, disse. Este lugar é de vocês. Os gêmeos cruzaram a soleira com passos curtos. Olhavam ao redor sem medo, mas com certa distância emocional. Reconheciam alguns espaços, embora parecessem ver luz de um ângulo diferente, como se a memória voltasse por fragmentos. João Carlos havia preparado um quarto tranquilo, com cores suaves e objetos familiares, mas não os apresentou de imediato. Entendia que precisavam de tempo para se adaptar. Davi ficou perto da entrada do quarto, dando-lhes apoio, sem invadir seu espaço. Sua presença bastou para que os meninos se acomodassem num canto, observando o lugar com mais serenidade. Ana Lúcia se sentou a uma distância prudente. Não vamos apressá-los, disse suavemente. Estamos aqui para vocês. Os gêmeos assentiram levemente. Era um sinal pequeno, mas claro. Havia um princípio de confiança, embora tímido. João Carlos se manteve perto da porta. O reencontro não era o que haviam imaginado, mas era real, e isso o tornava mais valioso. O importante, disse ele, é que estão aqui. O resto vamos construir juntos. Pedro apoiou a cabeça no ombro de Lucas. Não era um gesto dramático, mas uma forma natural de encontrar estabilidade. Aquela cena simples e autêntica foi suficiente para que Ana Lúcia sentisse que o lar começava a se recompor.
Davi observou tudo com a calma de quem entende mais do que diz. Eles vão avançar, comentou com um tom que transmitia certeza. Só precisam sentir que isso é firme. Ana Lúcia lhe dedicou um olhar de gratidão. Aquele menino havia sustentado seus filhos num momento em que ninguém mais o fez. Sua presença tinha um peso emocional imenso. Os gêmeos, ao escutar a voz de Davi, relaxaram os ombros. Esse foi o sinal definitivo de que, embora o caminho fosse gradual, havia um ponto de onde começar. João Carlos respirou aliviado. Pela primeira vez depois de todo aquele percurso, sentiu que podiam avançar sem perder luz de novo. O lar estava completo, mas ainda frágil. A verdadeira reconstrução começaria agora. Os dias após o retorno de Pedro e Lucas foram de adaptação contínua. A casa, que antes estava cheia de lembranças, agora devia se tornar um espaço capaz de acolher-los, sem pressões nem expectativas. Cada canto parecia observá-los, em silêncio, esperando o momento em que os meninos se sentissem prontos para habitá-lo de verdade. João Carlos e Ana Lúcia sabiam que o processo seria gradual. Os gêmeos não rejeitavam o ambiente, mas tampouco se entregavam completamente a ele. Respondiam mais à estabilidade do ambiente do que a qualquer tentativa direta de conversa. Era uma forma de se proteger enquanto recuperavam a segurança interna. Para ajudar nessa transição, João Carlos contactou uma especialista em desenvolvimento emocional. A profissional chegou com discrição, sem impor protocolos estritos. Observou os movimentos dos meninos e sua interação com Davi, sem intervir o necessário. O essencial, explicou depois, é estabelecer rotinas suaves, horários que não mudem de forma brusca, atividades tranquilas e presença constante, sem exigir respostas imediatas. Ana Lúcia tomou nota mental de cada indicação. João Carlos também, embora nele pesasse outro tipo de carga, a culpa. Quando a casa se aquietava, costumava se sentar sozinho na sala com os documentos sobre a mesa. Não os lia de novo por necessidade técnica, mas porque cada assinatura e cada data lhe lembrava o quanto havia confiado sem questionar. Ana Lúcia o encontrou numa tarde inclinado sobre a mesa. João Carlos disse com um tom que não buscava reproches. Você não pode carregar tudo. Ele ergueu o olhar. Havia sinais, murmurou. Coisas que agora são óbvias, mas que na época deixei passar. Deveria ter duvidado antes. Ana Lúcia se aproximou e se apoiou ao lado dele. Você não era o único vivendo aquele momento? Respondeu. Perder os meninos assim foi demais para qualquer um. Ninguém pensa com clareza numa situação dessas. João Carlos ficou em silêncio. Agradecia que ela estivesse ali sem exigir explicações nem culpas. Enquanto isso, Ana Lúcia tentava reconstruir o vínculo com os filhos de forma natural. Não buscava gestos afetivos imediatos. Concentrava-se em gerar um ambiente acolhedor. Preparava lanches que eles costumavam gostar. Deixava brinquedos em lugares visíveis e lia em voz baixa na sala, permitindo que os gêmeos se aproximassem apenas se o desejassem. Um dia, enquanto lia no sofá, Pedro se aproximou e sentou na outra extremidade. Lucas, do chão, escutou a história sem interromper. Não era uma reação efusiva, mas era um avanço claro. Outros pequenos momentos foram surgindo. Lucas recebeu com naturalidade uma manta numa noite fria e Pedro ficou perto de Ana Lúcia na cozinha enquanto ela preparava um chocolate quente. Gestos discretos, mas significativos. Ana Lúcia entendeu que a confiança estava sendo reconstruída sem anúncios, apenas mediante a constância do dia a dia. Por sua parte, Davi continuava sendo um pilar para os gêmeos. Os acompanhava com uma tranquilidade que parecia contagiar-lhes calma. Se eles queriam brincar, brincavam. Se preferiam observar o jardim, ele fazia o mesmo sem pressionar. Eles seguem o seu ritmo, comentou a especialista numa visita. Você lhes dá estabilidade sem pedi-la de volta. Davi aceitou o comentário sem buscar reconhecimento. No quintal, os gêmeos pegaram gizes coloridos para desenhar no chão. Davi os acompanhou criando linhas simples ao lado. Era uma dinâmica tranquila, quase silenciosa, mas efetiva. João Carlos saiu ao quintal e se sentou perto. Tudo o que você está fazendo por eles importa mais do que você imagina, disse. Davi continuou desenhando. Eu só estou com eles, respondeu. É exatamente o que eles precisavam. O menino baixou a cabeça sem parar de mover o giz. João Carlos percebeu que havia algo mais por trás daquela atitude reservada. Algo que Davi media em cada palavra. As noites também foram parte crucial do processo. Os gêmeos dormiam melhor. Embora ainda houvesse momentos de inquietação, algumas noites acordavam desorientados.
Buscavam uma luz acesa ou olhavam para o corredor para se certificar de que não estavam sozinhos. Com o passar dos dias, começaram a se deslocar pela casa com maior naturalidade. Sentavam perto da janela, observavam a rua do jardim ou ficavam junto a João Carlos, enquanto ele revisava documentos. Um dia, enquanto Ana Lúcia dobrava roupas, Pedro se aproximou para lhe alcançar uma camiseta que havia caído. Foi um gesto simples, mas a emocionou profundamente. Ao seu modo, ao seu passo. Uma tarde, depois de várias atividades tranquilas, João Carlos convidou Davi a sentar na varanda. Havia notado que o menino estava pensativo. "Tudo bem?" perguntou. "Eles estão melhor", disse por fim Davi. "Já não reagem com tanta tensão. Estão avançando porque você foi parte desse processo." O menino respirou fundo. "João Carlos, estive pensando. Vocês já estão juntos de novo. Os meninos vão recuperando a calma e talvez não precisem que eu esteja aqui todos os dias." João Carlos franziu o senho com suavidade. "Você é importante para eles, Davi. E para nós." "Sim, mas..." Davi olhou para o jardim. "Eu também penso no abrigo. Chegam crianças que não entendem o que está acontecendo. Acho que posso ajudar." "Quer ajudar no abrigo?" Davi assentiu. "Não quero me afastar dos gêmeos, mas também quero estar com quem chega sem apoio. Sinto que esse é o meu lugar. Virá vê-los sempre que eles quiserem." João Carlos pôs uma mão no seu ombro. "Esta casa sempre será um lugar ao qual você pode voltar." O menino ofereceu um pequeno sorriso. Ao entrar, João Carlos encontrou Ana Lúcia acomodando alguns livros. "Davi quer ficar no abrigo", disse. "É uma decisão corajosa", respondeu ela. João Carlos observou seus filhos da porta da sala. Os gêmeos estavam sentados perto um do outro, encaixando peças de um quebra-cabeça. Pareciam mais tranquilos do que semanas atrás. O lar já não estava em ruínas, estava renascendo. Cada um deles, os meninos, Ana Lúcia, ele mesmo e também Davi, estava encontrando um novo lugar nessa reconstrução. A ausência havia deixado marcas, mas o esforço compartilhado começava a preencher os espaços vazios. A revisão do processo administrativo avançava, mas João Carlos não quis esperar que tudo terminasse para dar o próximo passo. Sabia que o antigo abrigo Lar Acolher não podia continuar no estado em que o encontraram. Aquele lugar, marcado por carências e desorganização, podia se tornar algo diferente se fosse gerenciado com visão e responsabilidade. Assim, convocou uma equipe reduzida de profissionais, uma coordenadora com experiência em gestão social, um psicólogo, um educador e um administrador que conhecia bem os recursos públicos disponíveis. Sua intenção não era improvisar, mas construir um projeto sólido. "Não quero um lugar que dependa do acaso", disse João Carlos na primeira reunião. "Quero um espaço estável, com acompanhamento real e futuro para quem chegar aqui." O grupo se comprometeu desde o início, cada um entendeu a importância de levantar uma estrutura que pudesse se sustentar sem depender exclusivamente de João Carlos, mas sim de um plano claro e profissional. Davi foi convidado formalmente a se integrar como o primeiro menino acolhido sob esse novo modelo. Diferente de antes, não estaria ali por falta de outra opção, mas como parte ativa de um projeto que o reconhecia e valorizava. "Aqui você vai poder crescer", disse João Carlos, "e também ajudar, se quiser, mas sem carregar responsabilidades que não são suas." Davi aceitou com uma mistura de tranquilidade e esperança. O lugar deixava de ser um espaço de passagem para se tornar um ambiente onde podia avançar com apoio real. Quando os gêmeos visitaram a fundação pela primeira vez, ficaram perto de Davi, observando-o interagir com a equipe. Não falaram muito, mas o seguiram com naturalidade, buscando sua presença como um ponto de equilíbrio. Era o primeiro sinal claro de que começavam a vê-lo não apenas como um amigo, mas como uma figura em quem podiam confiar sem medo. Com o tempo, a casa recuperou a calma. João Carlos e Ana Lúcia construíram um ambiente baseado em presença constante e comunicação honesta, sem pressa para apagar o vivido. Os gêmeos, antes retraídos, começaram a se expressar mais, a brincar sem temor e a buscar contato espontâneo com os pais. Na fundação, Davi cresceu como uma referência natural. Sua história inspirava outras crianças e sua forma de acompanhá las mostrava uma maturidade que transcendia a sua idade. A vida de todos havia mudado e compreenderam que às vezes não é o reencontro o que cura, mas a mudança que esse reencontro obriga a realizar. Obrigado por chegar até aqui. Se esta história te tocou, apoia com um like e se inscreve no canal. Vai ser um prazer te ler nos comentários.
Conta pra gente de qual parte do Brasil você nos acompanha. Se você é do Rio, comenta com o nome do seu bairro. Se é de outro estado, manda o nome da sua cidade.